eu gostaria de aproveitar para discorrer com vocês a respeito de os pais fundadores da América e a eleição de 2024. Análise 2024 e os Founding Fathers é um bloco que eu preparei para a gente discutir a respeito da perspectiva histórica e o que isso representa para os Estados Unidos atualmente. Então, o homem que vocês veem ao meu lado é George Kennan, ele que chegou a trabalhar com a diplomacia americana na Rússia e depois se tornou uma pessoa relevante em outros cargos na diplomacia americana. Mas mais importante que isso, em 1947, ele publicou na revista Foreign Affairs um dos artigos que viria a definir a política dos Estados Unidos para a Guerra Fria. A gente precisa entender qual era o contexto nos Estados Unidos naquele momento. A Segunda Guerra Mundial terminava, o mundo todo temia a expansão da União Soviética no Oriente e no Ocidente. O mundo todo temia uma nova bomba atômica. E o mundo todo temia a expansão do comunismo, não só militarmente dos soviéticos, mas se projetava mundo afora. Uma ameaça que já existia antes da Segunda Guerra Mundial, mas com a ascensão da União Soviética como um dos vencedores, vinha de forma sem precedentes. E Stalin se mostrava um homem forte e capaz. Muita gente o coloca como o maior estrategista de todos os tempos. E ele parece ter confirmado isso quando conseguiu a vitória comunista na China naquele fatídico 1º de outubro de 1949, uma semana depois que a Rádio Moscou anunciava para o mundo que a União Soviética agora tinha armas nucleares. Isso é uma questão chave, e Truman era presidente nesse período. O que comumente se convém chamar de Deep State, os burocratas não eleitos em Washington, surge nesse momento. Pedir perdão ao público aqui, a gente estou há bastante tempo falando, veio um pouco de saliva na boca. Seja como for, então, o Truman era o governante nessa época e a gente vê, diante desse contexto, uma série de medidas que expandiram tremendamente o poder de burocratas não eleitos nos Estados Unidos. Em especial, a Lei de Segurança Nacional de 1947, talvez a gente tenha, não temos. Mas então, a Lei de Segurança Nacional de 1947 estabelece muitas das organizações que são, hoje em dia, o tal do Deep State, o Conselho de Segurança Nacional, a CIA, converte o Escritório de Serviços Estratégicos na CIA, era uma organização feita para a guerra na Segunda Guerra Mundial, e assim por diante. A CIA depois cresce para ser uma instituição gigantesca, através também, não só do governo Truman, mas da política de segurança nacional, a Resolução 68 do Conselho de Segurança Nacional, implementada após essa Lei de Segurança Nacional de 1947, na qual o órgão recém-criado pontua com a política de Paul Nitze, também influenciada pelas redações do homem que eu mostrei há pouco, George Kennan, pontua nas suas resoluções que uma ameaça à democracia em um lugar do mundo é uma ameaça a todos os lugares do mundo, e o debate público converge para o seguinte: ora, nós temos que ter a estratégia de containment, a gente não vai entrar num conflito direto com a União Soviética, mas se uma ameaça à democracia em um lugar do mundo é uma ameaça em todo o planeta, até pelo avanço soviético comunista, o que nos resta é conter com conflitos limitados a União Soviética e mostrar a força do experimento americano no longo prazo. Mostrar que, ao contrário da teoria comunista, não é os Estados Unidos que são uma maçã podre, que cai ao menor empurrão. Isso é a União Soviética, com a sua liderança antiga e a sua tese furada de comunismo. Assim se monta no governo Truman o início da Guerra Fria. Mas ao longo dos anos que seguem, a gente vê uma coisa acontecer que não era prevista pelo experimento americano. Os poderes da CIA, em particular nos governos do presidente Eisenhower e do governo Kennedy, que sucedem Truman, se expandem tremendamente. Durante o governo de Eisenhower, a gente tem a dupla de irmãos no Departamento de Estado, as Relações Exteriores, e na CIA. É o John Foster Dulles, no Departamento de Estado, e o Alan Dulles, na CIA. Então, no formal, no Departamento de Estado, tem um irmão, e na CIA outro. E com os poderes expandidos pelas leis que foram aprovadas no governo Truman, durante aquele início da Guerra Fria, entre 53 e 61, que é quando o Eisenhower governou, a gente vê essa expansão de poderes desempenhar um papel tremendo no mundo. O golpe, por exemplo, instigado pela CIA ao Mogadeshu no Irã, ou no Panamá em 1956. É uma herança que o Kennedy traz também para o seu governo com o secretário das Relações Exteriores, Robert McNamara,
que executa o golpe falho da Baía dos Porcos em 61 e depois tem o protagonismo da crise dos mísseis. É um momento de expansão tremenda do Estado. E aqui não é fazer juízo de valor, mas eu estou descrevendo coisas que aconteceram historicamente, certo? Então, o ponto no qual a gente chega é aonde, quando Eisenhower sai e dá para o Kennedy o governo, ele fala, olha, a expansão de material bélico, a expansão das companhias americanas licitantes de defesa durante a Segunda Guerra Mundial e que vem em virtude das leis de segurança nacional aprovadas no início da Guerra Fria, é tal que surgiu um negócio aí que vai ser difícil de segurar. Eisenhower apelida isso de complexo industrial militar, onde o setor privado, de forma necessária, se expandiu absurdamente durante a Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, e ele alerta que com as instituições e os burocratas não eleitos que ganham poder no início da Guerra Fria, isso vai se expandir para um negócio difícil de controlar. É o alerta que ele faz ao deixar o governo. A gente vê isso voltar a ter protagonismo e uma expansão desse mesmo aparato após o 11 de setembro, quando o governo Bush, novamente com uma ameaça de segurança nacional, expande os poderes de burocratas não eleitos e de vigilância e produção de armamentos do governo em colaboração com o setor privado para combater a ameaça do terrorismo. E aqui não é fazendo juízo de valor e dizendo se isso é bom ou mal, mas é uma recapitulação de fatos históricos que ajudam a gente a entender as críticas e defesas que se faz desse establishment. Porque enquanto ele é muito mal visto fora dos Estados Unidos e por partes do establishment de política americana, mesmo setores da política americana que devem estar no governo Trump, ele teve, querendo ou não, o papel, sim, de defender muitos países do comunismo, e de ajudar a ganhar a Segunda Guerra Mundial, e de exercer para o público americano também um papel onde eles podem se sentir seguros contra ameaças externas. Isso não é uma apologia dele, é uma exposição ao público de duas perspectivas a respeito dos fatos históricos sobre os quais falei anteriormente. Perfeito, pessoal. Agora, por que eu digo que essa análise agora é de 2024 e os Founding Fathers? Eu falei sobre os pais fundadores da América no segmento anterior e eu quero que a gente volte lá atrás precisamente para esse estágio. Por quê? Compartilho com vocês o seguinte, exceto talvez o Alexander Hamilton, os outros pais fundadores da América provavelmente detestariam o tamanho que o governo dos Estados Unidos tem hoje e a forma como ele se moldou com os eventos que descrevi na história recente do país. Quando eles criaram os Estados Unidos, a visão, por exemplo, de Thomas Jefferson, que tem até uma matéria sobre ele no jornal que está aqui atrás, a forma como eles imaginavam os Estados Unidos era de uma potência da liberdade, benevolente. Eles viam que os estados monárquicos tinham o problema de um estado inchado, um estado no qual expandia-se a fronteira, expandia-se os conflitos, como desculpa, se usava isso para taxar mais as pessoas e expandir o exército para manter a segurança com essas fronteiras expandidas. Hoje a gente fala do complexo industrial militar. Os Founding Fathers chamavam isso naquela época de o Estado fiscal militar, que fica aumentando seu imposto, restringindo a sua liberdade, com a desculpa de manter a segurança contra um inimigo externo. Jefferson detestava isso, ele que foi o Founding Father que principalmente escreveu a Declaração de Independência. Outros Founding Fathers, de forma igual, detestavam isso. Talvez o único que queria que os Estados Unidos fossem uma potência que fizesse empire building, construção de impérios, fosse o beligerante Alexander Hamilton. Os outros eram diametralmente opostos a essa política. Tanto que, no final de sua vida, Jefferson se tornou atormentado quando viu que os Estados Unidos iam para esse lado mesmo e não tinha conversa. Certo? Washington, que morreu logo após sair da presidência em 1799, não teve a oportunidade de ver os Estados Unidos como Jefferson viu na sua velhice. Entretanto, os Founding Fathers viam um experimento americano radicalmente diferente do lado para o qual ele envergou. E de forma interessante, esse é um debate público que se estende por cerca de 250 anos. Afinal, parte da retórica que a gente vê vindo de aliados de Trump, como Robert Kennedy, que era um democrata, e por isso isso é uma questão bipartidária também, ou de Tulsi Gabbard, precisamente resgatam um problema que já era visto anteriormente, o de que o experimento americano deve ser o de uma potência benevolente e favorável à liberdade, ou de uma potência que se concentre no bem-estar do povo e que tenha um congresso maior que o executivo.
e um judiciário meramente acessório. Eu faço essa análise porque é interessante a gente ver o experimento americano não só como uma coisa que define a política externa de uma série de países nos próximos 4 anos, ou como um fator nos gráficos e nas flutuações de mercado, mas como um debate fundamental a respeito de direito, e não no sentido de tribunais que condenam ou inocentam alguém, mas do direito no sentido do debate mais amplo sobre o que o homem pode ou não pode, e quem dá a ele esse poder, Deus ou um tribunal. Porque no cerne, esse é o experimento americano. Essa é a live de hoje. O pessoal está falando do Andrew Jackson. Pois é, o James Pollock, o presidente Pollock, que era um sucessor da escola de Andrew Jackson, tinha essa questão do destino manifesto. O cara que foi um dos principais responsáveis pela guerra que acabou dando aos Estados Unidos 52% do território mexicano com o Tratado de Guadalupe Hidalgo em 1848. Certo, pessoal? Eu tirei um tempo a mais na live hoje porque eu acreditei que educar nosso público sobre perspectiva histórica era interessante. E, pessoal, eu não sou historiador, mas se tem algum historiador assistindo e eu falei alguma groselha aqui, eu peço que vocês comentem aí. Isso vai nos ajudar a esclarecer e enriquecer o debate. Aqui eu não tenho vergonha de admitir o erro, mas no melhor da minha capacidade trouxe a pesquisa que eu fiz para a cobertura dessas eleições para vocês. E para a gente encerrar falando de história, eu agradeço imensamente ao pessoal que assistiu e trago um presente para vocês. Já que a gente gosta de falar de história, a gente tem um presente para vocês que se chama A História Americana. Essa é uma série originalmente só disponível para os nossos assinantes aqui no Epoch Times Brasil, na nossa plataforma de streaming, a Epoch TV Brasil, epochtv.com.br. Mas a gente tem um presente para vocês. Essa série agora está disponível para todos gratuitamente, pelo menos em seu primeiro episódio, e ela aborda a história dos Estados Unidos seguindo desde que Colombo chega ao Caribe. Para assistir essa série gratuitamente, você vai acessar o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só quem está no mobile, clica aqui no título do vídeo que vai abrir uma caixa com os links. Quem está no computador acha até mais fácil e a nossa produção pode colocar aqui o link também no chat ao vivo. Essa série está com o primeiro episódio gratuito, ela que normalmente está disponível só para os nossos assinantes. E para você que ainda não é assinante e quer ter acesso ao resto do nosso conteúdo premium e apoiar o nosso trabalho, é em epochtv.com.br. Lá você encontra tudo, certo? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer e uma honra acompanhar com vocês essa live de hoje. E eu vejo vocês na segunda-feira. Lembrando os horários. Por volta das 4 da tarde, de segunda a quinta-feira. Às sextas-feiras tem uma reportagem especial gravada de antemão, que vai ao ar sim amanhã. E eu vejo vocês ao vivo, então, a partir de segunda-feira. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer e uma honra. E muito obrigado a todo mundo que está acompanhando as eleições americanas conosco. Até a próxima. O que está acontecendo hoje é literalmente reescrever a história americana, apesar dos documentos e artefatos originais, e até mesmo uma rejeição desses documentos e artefatos para contar uma história que é mais motivada politicamente do que historicamente honesta. Cristóvão Colombo teve mais de 600 estátuas erguidas em sua homenagem ao redor do mundo. As pessoas agora veem em Cristóvão Colombo como uma pessoa ruim e malvada. Se ele era ruim, ele foi ruim na primeira, segunda, terceira ou quarta viagem. Um de seus navios realmente encalhou. Foi o Santa Maria, seu navio-chefe. A tribo indígena que ele conheceu e com a qual se tornou amigo foi até o navio de Colombo em suas canoas. Pegam todos os espanhóis que estão flutuando no oceano. Eles os ajudam a chegar à terra firme. E Colombo escreve em seu diário: pois um povo melhor, ou raça é a palavra que ele usa, pois uma raça melhor não pode haver na terra. E tanto o povo quanto a terra são em tal quantidade que não sei como escrever.